Senta aí. Olha só. Artigo 157, eu tenho roubo na modalidade simples do caput, certo? No parágrafo 2º e no parágrafo 2º-A, eu tenho causas de aumento de pena. Percebe que elas estão em forma de fração? E no parágrafo 3º, eu tenho aumento na pena combinada pelo próprio legislador. São penas abstratas, porque as penas, elas estão determinadas pelo próprio legislador. A pena sai de 4 a 10 e vai para 7 a 18, não é verdade? Sai de 4 a 10 e vai para 20 a 30, não é verdade? Então, olha só, que é o chamado latrocínio. Quando a gente eleva nos limites já determinados pelo próprio legislador, nós vamos chamar isso então de circunstâncias. Qual que é a primeira circunstância qualificadora do roubo? A lesão corporal. Roubo com lesão corporal, a pena vai para 7 a 18. Roubo com resultado morte, a pena vai para combinado. Aí no parágrafo 2º eu tenho causas de aumento, que estão em forma de fração, não é verdade? Emprego de arma, concurso de pessoas. Eu tenho uma fração de aumento dependendo da causa que foi utilizada no caso concreto. Então vamos começar? Vamos lá. Então eu já sei, presta atenção comigo. Imagina o seguinte: um sujeito roubando, para roubar um banco, eles, em uma parceria, saíram para roubar o banco armados, tá certo? Todos os dois estavam armados e saíram com o propósito de roubar o banco. Chegando lá, se depararam com segurança do banco, que em primeiro momento, né, um ameaçou a segurança e o outro entrou no banco. Lembra dessa historinha quando eu dei com algumas pessoas? Um ameaçou a segurança, apontando a arma para o segurança, e o outro entrou no banco para retirar o dinheiro do banco, para levar o patrimônio do banco. Ok. Só que o segurança reagiu e para que eles conseguissem efetivamente o resultado do roubo, eles tiveram que matar o segurança. Certo? Quando eu tenho o resultado morte no delito de roubo, a minha pena vai estar combinada aqui para eu começar a dosimetria, certo? Eu vou iniciar a dosimetria da minha pena pela pena mínima. Qual é o crime que eu vou iniciar na dosimetria da pena? O latrocínio. Então, primeiro eu vou estabelecer os limites legais abstratos da pena. É abstrato, porque eu só vou ter pena concreta quando eu terminar minha dosimetria. Eu só vou saber fixar o regime inicial depois que eu tiver a pena concreta. Então, por enquanto, eu estou lá na pena abstrata, eu estou tentando tipificar o delito. Antes de qualquer coisa, você tem que tipificar. Você tem que saber de onde você vai partir. De qual pena você vai partir a sua dosimetria? Você vai partir de 4 ou você vai partir de 20? Nós vamos partir de 4 ou de 20? De 20. Ele já começa, gente, com os 2 pés esquerdos. Você imagina alguém que começa a estar condenado já com 20 anos, já antes de começar na dosimetria. Então o sujeito, ele já entra, antes de entrar na primeira casa, ele já está com 20 anos. Porque é a pena abstrata mínima do crime que ele praticou. Um crime, né? Ok. Quando a gente entra na primeira casa, você entra sempre a partir da pena mínima. Foi claro? Então eu vou falar de novo. Se eu tiver 3 qualificadoras no crime, por exemplo, homicídio por motivo fútil, o emprego de fogo, atirei fogo no corpo da vítima, mas antes disso eu amarrei ela inteirinha para ela não se debater, não se defender, não resistir. Então pensa, você não pegou ela dormindo, tem várias circunstâncias de impossibilidade de defesa do ofendido. Então você atirou fogo na vítima
Depois que você amassou, amordaçou ela inteira, você foi lá e botou fogo no corpo dela, porque ela estava te devendo, né? Ou porque ela te xingou um dia antes. Ok? Então, eu estava te devendo R$50, ou estava te devendo R$100 e não te pagava. Você foi lá e falou assim, e matou. Ok? Então, eu tenho a motivo fútil, possibilidade de defesa do ofendido e emprego de fogo. 3 circunstâncias qualificadoras. Então, tome cuidado com o que eu vou falar agora. Se o crime ele é triplamente qualificado, a pena do homicídio qualificado, ela sai de 6 a 20 e vai para 12 a 30. Nosso código, gente, ele é uma coxa de retalhos. Porque quando você olha para um roubo, com emprego, né? Com emprego, né? Com a morte envolvida no objeto, no bem protegido que é o patrimônio, o sujeito para roubar acaba matando, a pena começa de quanto? De 20. Porém, o sujeito que mata, querendo matar, mas põe fogo na vítima, a pena começa de quanto? Não é massa? É. Entende? Quer dizer, o dolo aqui no 121 é para matar. O dolo no 157 é para roubar. Combinado? Então, fica com essa. Já eu explico mais. Pessoas, vamos lá. Um homicídio triplamente qualificado. De quanto é que eu vou iniciar a dosimetria da pena? Pessoas, eu vou falar de novo porque eu acabei de falar e é por isso que eu falei isso. Crime qualificado, ele é qualificado. Ele é duplamente qualificado, ele é triplamente qualificado. Toda dosimetria começa da pena? Decorou? Então, de quanto é que eu vou iniciar a minha dosimetria? 12. Seja ele duplamente qualificado, seja ele triplamente qualificado. Eu tenho na lista aí, como disse o Alberto, eu tenho na lista aí 3 qualificadoras, não é verdade? 3. Quando eu elevo uma pena de 6 a 20 para 12 a 30, pode escolher uma, 2 ou 3, que a pena vai começar de 12. Então, o mais racional é a gente começar a escolher uma, emprego de fogo. Escolher, a gente tira da lista. Tá certo? É igual o objeto que você vai comprar. Escolheu uma circunstância qualificadora, tira ela da lista. Mas eu vou voltar e falar de novo. Eu tenho 3. E mesmo assim, eu vou iniciar a dosimetria com 12. Se eu tivesse só uma, eu ia iniciar com 12. Se eu tivesse 2, eu ia iniciar com 12. Se eu tivesse 3, eu ia iniciar com 12. Sabe por quê? Porque para eu incluir qualquer quantidade de tempo na pena do condenado, eu tenho que justificar isso na dosimetria. E não é na tipificação, entendem? Então, eu já tipifiquei o delito, é homicídio qualificado. Então, quando você qualifica, aí você inicia a dosimetria. Agora, aqui dentro, eu posso incluir as outras 2 que sobraram. Entenderam? Porque eu tenho 2 sobrando. Não é justo uma pessoa ser condenada por 12 e o outro que tem os outros 3 qualificadores ser condenado por 12 também. É como se eu abstraísse 2 qualificadoras. Falasse, bom, não, então é melhor matar com um monte de requisitos aí, de qualificadoras, do que usar só uma, já que você pode usar um monte, então vamos usar todas, né? Então não é justo, entende o que eu quero dizer? Então isso é fazer dosimetria. É você analisar casos desiguais com as suas desigualdades. Entendem? Eu não posso tratar os desiguais como iguais. E é aí que mora o princípio da individualização da pena. Ok? Que agora nós vamos usar. Eu já usei o princípio da individualização da pena, gente, quando eu criei o delito. Individualizando a pena do homicídio simples, do homicídio qualificado do legislador, quando ele criou. Agora nós vamos usar isso na prática. Individualizar a pena para situações concretas que, de forma diferente, usaram o mesmo crime. Foi claro? E você tem que vender a ideia muito bem para o condenado, que quando ele compra a pena dele, ele pensa assim, muito obrigado, senhor juiz. Eu vi que o senhor fez tudo que o senhor pôde. Entende? Porque eu aceito
essa pena de bom grado. Entendi, porque ele teve 12 e ela teve 20. No mesmo crime. Foi claro? Então, decorou? A gente inicia sempre da pena mínima. Se eu for incluir aí, eu tenho que enfiar isso aqui dentro do sistema trifásico. Então, eu tenho 3 fases agora. Primeira fase é onde se analisam as circunstâncias judiciais, que eu passei para vocês na aula passada. É o vídeo que nós passamos na aula passada, vamos lembrar um pouquinho dele aqui. A primeira fase analisa-se as circunstâncias do artigo 59. São 8. Abre o artigo 59 aí, por favor. Vai perder. Olha, começa. Fixação da pena, não é isso? Vamos começar devagar e tentando entender o que o legislador quis. Pode falar. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Só um minutinho. Pensa comigo, pessoas. O juiz, ele tem que ir de uma por uma. Vocês pegaram a sentença que eu pedi? Procuraram? Alguém achou? Alguém achou? Quem procurou e não achou? Alguém procurou e não achou? Não achou? Então, assim, se tiver procurado e não achado, eu vou ajudar e vou trazer uma para cá. Tá? Vou deixar. Eu só queria que vocês procurassem, porque quanto mais sentenças diferentes, melhor sai o trabalho. Tá? Porque senão trago e todo mundo copia e fica, né? E aí não raciocina junto comigo. Pega pra mim a sentença que você achou. Vamos lá, vamos. Quem já pegou a sentença, coloca ela na mão aí, por favor. Procura na sentença que você encontrou quando ele começa a fazer a dosimetria no artigo 59. Achou? É isso. Aí eu tenho na sentença, ele fala, passo então a dosimetria da pena, calculando com base no sistema trifásico o artigo 59. Vocês vão perceber que em todas as sentenças, as 8 circunstâncias do artigo 59, elas estão descritas na sentença. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Tá ou não tá aí? O juiz, ele sempre faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele tem que fundamentar a decisão dele, porque circunstâncias judiciais, vamos raciocinar, por que chama circunstâncias judiciais? Circunstâncias que o juiz vai extrair do caso concreto para levar em consideração para não dosimetria da sua pena. Por isso que chama circunstâncias do juiz. Do juiz é porque ele vai interpretar no caso concreto o que ele poderá levar em consideração na primeira fase. Por isso que chama-se circunstâncias judiciais. É uma interpretação do juiz no caso concreto do que ele pode encaixar aqui em cada uma dessas circunstâncias. Pessoas, primeira coisa, vamos lembrar do nosso vídeo aqui da aula passada. Culpabilidade. Gente, olha a lógica disso. Se o sujeito está sendo condenado, há que se falar em excludente de culpabilidade? Não, já passei dessa fase. Tá certo? Aqui nós estamos em uma sentença penal condenatória. Não há que se falar aqui em inimputabilidade. Já passamos do momento em aferir a imputabilidade da gente e analisar uma excludente de culpabilidade. Entende o que eu quero dizer? Então, aqui é algo que está relacionado à culpa e não a excludente de culpa. Quando ele fala o juiz atendendo à culpabilidade, é a culpabilidade dele.
a culpabilidade do fato relacionado a ele. E não a imputabilidade e inimputabilidade. Isso eu já passei. Certo? Já estou lá dando a pena para o sujeito. Se eu estou dando a pena é porque ele é imputável. Combinado? Se lembram quais são os requisitos da culpa? Exigibilidade de conduta diversa, potencial, consciência de ilicitude. Imputabilidade. Certo? Show de bola. Exigibilidade de conduta diversa, potencial, consciência da ilicitude e a imputabilidade. De cara, imputabilidade não vou nem poder falar. Ele tem que ser maior de 18, tem que ser, né, imputável, não pode ter uma causa excludente. Beleza, eu passei. Potencial, consciência de ilicitude é a mesma coisa, gente. Se ele tiver alguma impossibilidade de reconhecer ele do ato, você fala em pena. Eu vou cair então na exigibilidade de conduta diversa. É aí que mora o perigo para quem está sendo condenado. Eu vou falar outra coisa. Decore. Presta atenção no que eu vou falar. Meninos, tudo que eu levo em consideração aqui tem que ser algo para que desfavoreça o réu. Por quê? Uma conduta social boa é o que se espera. Uma personalidade normal é o que se espera. Eu não vou diminuir pena de alguém porque ele tem um bom convívio social, né, com os vizinhos, com os amigos. Você entende o que eu quero dizer? Então, o que nós estamos analisando são circunstâncias que podem desfavorecê-lo em razão do crime praticado e que você vai extrair do caso concreto. Entendem? Então, culpabilidade é algo que está relacionado ao caso concreto que eu posso extrair para prejudicar o sujeito. Por quê? Ser culpado, ele já está sendo. Ele já tem uma pena de 12 anos a cumprir, gente. Ele já entra com 12. Culpa já existe. Tem que ser algo plus. Mais do que a culpa dentro da própria culpabilidade. Se vocês se lembram no vídeo da Andréia, ela diz assim: existem duas pessoas, tá, que praticam um crime de roubo. E esses dois chegam para o juiz, dois casos de roubo. Um roubo, o sujeito tinha uma vida mansa, boa, os pais pagam a faculdade, tem carro, tem dinheiro, tem tudo na vida. E porque o sujeito tem tudo na vida, né, desanimou, como é que se diz? A vida tá um tédio. Acomodou, tá um tédio a vida dele. Entendeu? Tem tudo. Que tédio, né? Pessoa que tem tudo, pensa. Que coisa mais. Pensar é chato, né? E como a vida dele tá uma chatice, ele achou que ele poderia ter novos desafios, né? Adrenalina. A pessoa quer uma adrenalina nova. E ele escolheu roubar. Algum amigo falou assim: porque, menino do céu, você não tem noção da adrenalina que dá. Massa. Aí o sujeito é tão inteligente, né? Que vai roubar. Pessoa que tem tudo na vida, pega a inteligência, ao invés de pegar a inteligência para fazer coisa boa, pega a inteligência para fazer uma coisa ruim. Sempre tem um diabinho aqui, né? Descarta, gente, o diabinho. Aí chegam esses dois casos. O sujeito que tinha tudo, foi lá, que queria uma adrenalina na vida, foi roubar. E o outro que estava lá desempregado, ferrado na vida, não tinha nada. Resolveu roubar, por quê? Porque não tinha nem o para comer hoje. A pessoa falou: estou cansado de pedir, hoje eu vou roubar. Saco. Não aguento mais levar, não. Vou roubar porque resolvo esse negócio logo. Chegam esses dois casos para você. Aí eu vou perguntar: são imputáveis? Os dois têm potencial consciência de que é ilícito? E há como exigir dos dois uma conduta diferente, de forma diferente? O que vocês acham? Sim. Há exigibilidade de conduta diversa, de formas diferentes para os dois casos do mesmo crime? Entendem onde é que mora o perigo da culpabilidade para quem está sendo condenado? Porque o juiz pode gerar um plus aqui, um maisinho, se ele entender que um homem médio, a conduta é roubo normal. Mas um homem médio que não precisava e fez
sem necessidade nenhuma, plus. Vocês viram o caso do atropelamento do rapaz em Rio Verde? Rapaz que roletou o farol e pegou 2 pessoas na moto e um deles morreu? Isso que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você analisa a dosimetria, por exemplo, o dolo eventual, crime culposo e dolo eventual. Gente, são 2 coisas que estão com penas totalmente distintas, porque o dolo eventual, gente, é dolo. Não existe dolo eventual na tipicidade do delito. Existe homicídio doloso. Não existe homicídio doloso por dolo eventual. Certo? Quando você vai enquadrar o caso concreto no dolo, só tem um homicídio doloso. 6-20. Para você desclassificar para o crime culposo, você tem que conseguir retirar os elementos do dolo direto ou dolo eventual. Então esse rapaz provavelmente vai recair na pena do crime de homicídio doloso por dolo eventual. Por quê? Porque as circunstâncias do caso concreto denunciam contra ele. É raro dar dolo eventual em acidente de trânsito. Por quê? Porque ninguém sai de casa querendo, né, assim, assumindo um risco de matar alguém. Você não toma um copo de cerveja e pensa assim, se eu atropelar, morrer, morreu. Certo? Então, isso não é... Você não pode falar assim, mas ele assumiu o risco de matar alguém quando ele bebeu um copo de cerveja. Não é assim que funciona. Mas ele assumiu o risco de produzir um resultado quando ele estava tirando racha, roletou o farol vermelho, está acima de 90 km por hora. Como é que você vai tirar as circunstâncias do fato, do caso concreto, nesse caso? Muito diferente de uma pessoa que saiu do boteco com os amigos, tomou um copo de cerveja, foi fazer o teste do bafômetro, estava acima do nível normal? Estava. Mas você consegue olhar a exigibilidade ou conduta diversa das 2 pessoas de forma diferente? Sim. Entendem o que é culpabilidade? Ok? Então vamos lá. Primeiras circunstâncias, né, circunstância das 8 nós já entendemos. Antecedente, gente, não dá nem para discutir mais, né? Decorar, pessoas vão decorar. Antecedentes, primeira fase. Reincidência, segunda fase. Reincidência está aqui, ó, nas agravantes genéricas. Tá certo? Isso nós fizemos na prova de forma exaustiva. Se ele deixa de ser reincidente, aí eu vou trazer para os antecedentes. Some daqui e entra aqui. Lembra da prescrição da reincidência? O sujeito perdeu a reincidência, deixou de ser reincidente, mas não deixa de ter maus antecedentes. E onde é que entra o cálculo dos maus antecedentes? No artigo 59, tudo escrito aí. O juiz atendendo, primeiro, à culpabilidade. Segundo, aos antecedentes do acusado. Foi claro ou não? Dá alguma dúvida? Não? Pessoas, conduta social e personalidade. Toma muito cuidado com isso. Conduta social é a conduta no meio, né, de convivência do condenado. Conduta social, como ele se apresenta na sociedade. Agora pensa, falei isso aqui ao passado, eu acho, né? Conduta social e o que é personalidade? Só um psiquiatra pode dizer sobre personalidade. Se eu perguntar assim pra você, como é que é a sua personalidade? Como é que você vai falar pra mim? Sou nervoso, sou calmo, sou estressado, tá certo? Sou agitado, sou hiperativo, né? São circunstâncias que estão relacionadas a, não é o seu convívio, é a sua personalidade. É aquilo que você tem para com você mesmo. Foi claro? Então, são circunstâncias de personalidade. Agora, muito cuidado. Porque, gente, dá vontade de chorar dessas 2 circunstâncias aí. O cara está sendo condenado pelo roubo ou pelo que ele é? Por favor. Certo? Pelo que ele é, hoje em dia está todo mundo no sistema penitenciário. Nós tudo aqui ia estar lá dentro. Certo? Fala pra mim, se você não teve um dia de fúria na vida. Não fez nenhum crime, praticou nenhum fatídico. Mas teve um dia de fúria. Vai ter 2 ou 3 filhos dentro de casa pra você ver. Você não vai ter dia de fúria. Você tem dia de fúria todo dia. Vamos falar que você é doido,
Eu grito baixo para os meus vizinhos, devem achar que eu sou louca há muito tempo. Entendeu? Porque os meninos choram, acham que estão apanhando. Não lembra que o menino faz, né? Faz birra, dá chilique, é doido também. Mas, na verdade, só a gente que é adulto que é doido. A criança não é doida, né? A criança está apanhando, está sendo espancada. É o menino, você vai tomar banho. Aí você olha assim, então só mandei você tomar banho. E o vizinho escuta isso e achar que você está, né? Você está espancando o menino. Então, conduta social gente, isso é relacionado ao ser como ele é. Isso jamais pode ser levado em consideração se não for relacionado ao caso concreto. Faça-me o favor. Se eu quero um teste de personalidade, eu tenho que solicitar esse teste de personalidade para saber se isso influenciou, certo? No caso concreto, se influenciou na determinação do fato típico. Se não, eu, juiz, jamais posso punir você por você ser um péssimo companheiro, tá certo? Sujeito que traz. Nós não estamos analisando isso. Não é isso que está sendo objeto da tipicidade do fato. Entende o que eu quero dizer? Então, aí ele chega lá as testemunhas e fala, doutor juiz, mas ele traz esposa todo fim de semana. Fala, tá bom, minha filha, mas nós estamos condenando pelo roubo. Certo? Mas, doutora, a conduta social dele não é boa. Vou falar de novo, estou entendendo. Mas ele está sendo julgado aqui pelo roubo, porque adultério não é crime mais. Estão me entendendo? Quer uma indenização na esfera civil? Vai lá reclamar. Foi claro? Entenderam o que eu quis dizer? Abre para mim, o que está escrito na sua sentença? Conduta social e personalidade. Não existem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime será valorado como agravante. Então eu vou passar para cá. Conduta social e personalidade, juiz muito feliz, falou que não há elementos, não é isso? Que possam atestar conduta social e personalidade relacionados ao fato. Praticamente não usa. Tá? É muito risco você usar, a não ser que você tenha elementos no processo que você possa fazer uso disso. Um teste, tá certo? Um teste psicológico, alguém que tenha feito, né, tenha te dado respaldo jurídico suficiente para você usar. Foi claro? Motivos. Motivo é tudo aquilo que te impulsiona, te faz, né, praticar o ato. Motivação é o porquê, a razão de ter praticado o fato. Quando eu falo motivo fútil, então vamos lá, olha só, olha como é que nós temos aqui um caso concreto interessante. Lembra que nosso caso era triplamente qualificado? Nossa listinha? Quem que tem na nossa lista de qualificadoras? Motivo fútil, emprego de fogo. Abre para mim o artigo 121, parágrafo 2º. E a impossibilidade de defesa do ofendido. O fogo eu já usei para qualificar, ok? Está me sobrando aí duas circunstâncias que eu posso usar aqui dentro do sistema trifásico, ok? O motivo fútil e a impossibilidade de defesa do ofendido. Acharam aí no artigo 121, parágrafo 2º? Não tem lá? Motivo fútil e impossibilidade de defesa do ofendido? Ok. Agora, abre para mim o artigo 61. Agravantes genéricas. Agravantes e atenuantes genéricas. Genéricas porque estão na parte especial e se aplicam a todos os crimes da parte geral, desculpa. Genéricas porque estão na parte geral. Tudo que está na parte geral se aplica para a parte especial e legislações complementares se não há disposição expressa em contrato. Então, por que elas são genéricas? Porque elas estão ali para serem usadas para todos os crimes, a não ser que haja disposição expressa em contrato. Combinado? Abriram o artigo 61? Leia para mim o artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não
qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime por motivo útil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. B. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. H. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. L. Em estado de embriaguez, ordenado. Olha só, as agravantes genéricas, eu tenho um rol taxativo delas, não tem? Tem um rol taxativo porque elas estão determinadas nessa lista. Existe uma lista. E eu falo sobre qual é a agravante e em quais circunstâncias ela deve se apresentar. Estou me fazendo entender? Então, acharam aí no artigo 61 motivo fútil? Sim. Impossibilidade de defesa do ofendido? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Isso. Então eu tenho as duas circunstâncias que estão no meu caso concreto presentes no artigo 61. Escuta pra mim, gente, escuta o que eu vou falar. O caput do 61 está escrito assim: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Combinado? Significa que eu poderei usar essas circunstâncias sempre quando ela tiver no meu caso concreto, mas desde que ela já não tenha sido usada. Quando não constitui ou qualifica. Se ela servir para qualificar, ela não pode ser usada novamente. Entenderam isso? Então, olha só, aqui no meu caso concreto eu tenho motivos na primeira fase. O que eu vou fazer? Eu não vou analisar aqui para analisar aqui, por causa disso aqui, ó. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Aí quando você chega na primeira fase, tem lá motivo fútil. Professora, se eu não usei motivo fútil aqui, eu posso usar na primeira fase? Poderia, mas o mais adequado é usar na segunda, porque o rol é taxativo. E o motivo fútil está lá no 61. Está ou não está? Foi claro ou não? Então, aí eu vou pular e vou explicar como está na sentença dela. Circunstâncias que devem ser analisadas, motivo, motivação, que será utilizada como circunstância agravante. Circunstância, motivação que será utilizada como circunstância presente no artigo 61. E daí por diante, vocês podem redigir da forma que vocês acharem melhor. Mas você tem que avisar que você não vai usar aqui o motivo fútil. E você vai utilizar na segunda fase como circunstância agravante. Foi claro? Leia para mim qual que é a motivação da sua decisão. Como é que você chama? Natália, leia para mim, como é que tá motivos aí? O motivo do crime será valorado como agravante. Aí. O motivo do crime será valorado como agravante. É a mesma circunstância do nosso caso concreto. Eu vou valorar, não aqui, mas vou valorar aqui. Porque ele está lá no meu rol taxativo do jeitinho que ele tem que estar. Se ele não tivesse, o que eu ia fazer? Usar aqui, mas não ia usar aqui.
Por quê? Porque se não está no 61, eu posso usar no 59. Entenderam o que eu estou dizendo ou não? Eu falo de novo. Acorda. Bora continuar? Circunstâncias do crime. Isso aqui não é fácil não, gente. Se fosse fácil, eu podia dar exercício e pular a sala. Né? Estava entrando no elevador dos professores e falei assim, nossa, gente, vou dar dosimetria. Aí a gente falou, nossa senhora, estou feliz de dar aula. Já estava até com preguiça, agora fiquei animada. Só de pensar que você tem que dar dosimetria. Pois é. Estamos aí. Aprender a fazer. O que é a circunstância do crime? Já viram quando acontece um fato e eles colocam aquela fitinha amarela? Por quê? Porque quando você chega ao fato concreto, ao caso concreto, eu tenho que analisar todas as circunstâncias do crime. Como o crime foi praticado? Durante o dia, período noturno, né, com gente em casa, sem gente em casa, faca, facão, 10 facadas, 50 facadas, né? Como ele amarrou com fio, deu choque, não deu choque, né? Amarrou a boca, machucou, não machucou, quebrou o dente, não quebrou. Tudo isso são circunstâncias que agora você vai analisar no seu caso concreto. Circunstâncias é quando você olha, passa uma geral lá, tudo que se você puder extrair do caso concreto, você vai colocar lá na sua listinha. Foi de noite, a vítima estava nua, ou tá certo? Não tinha lugar ermo, distante, não havia vizinhos, não tinha quem pudesse, né? Não havia quem pudesse escutar, tudo, circunstâncias, foram dadas 50 facadas, não é? Ou foi desfigurado, tudo que vocês quiserem, gente, tudo que você olhar, dá uma passeada em volta, analisa as circunstâncias e coloca na sua história. Por quê? Porque aqui você poderá considerar na primeira fase. Desde que isso não faça parte do fato típico. Eu não posso dizer que ela foi queimada, posso? Não, já qualificou, já. Então, se o fato dela ter sido queimada qualificou, eu não posso usar. Ah, professora, ela estava amarrada. Posso falar? Não, isso faz parte da impossibilidade de defesa do ofendido. Como ela foi amarrada, eu posso. Tá certo? Né? As circunstâncias, né, de como ela foi encontrada, mas o fato dela ter sido amarrada, impossibilitando a defesa dela, faz parte de uma agravante. Certo? Então, se a pessoa estava nua, se ela tinha sido, né, se ela sofreu uma violência moral, psicológica, isso eu posso considerar nas circunstâncias. Mas aquilo que já faz parte da tipicidade do delito, eu não posso. Porque eu vou valorar aqui na segunda fase. Pode falar. Só uma que pode ser escolhida como qualificadora, as outras entram nas circunstâncias. É o que é normal, sim. Tá? Porque uma já basta para aumentar a pena. As outras não vão fazer diferença. Eu não posso aumentar. Entendeu? Eu tenho que seguir da pena mínima. Então as outras vão entrar dentro da minha dosimetria para gerar uma proporção com os casos concretos possíveis da mesma tipicidade, do mesmo crime, entende? Por quê? Para haver uma certa razoabilidade entre uma sentença condenatória aqui, de um crime só de qualificadora, e outra sentença que tenha 3 qualificadoras. Senão as penas ficariam iguais em situações desiguais. Entendeu? Foi claro? Consequências do crime. Gente, a morte é uma consequência natural do crime de homicídio. Você jamais vai poder colocar aqui que a vítima morreu. Seria um vexame nacional a sua sentença, né? Se você coloca lá a morte da vítima, ok? Ia virar chacota. Por quê? Porque a gente já sabe que a consequência é a morte. O que você pode colocar aí? O sujeito matou uma pessoa que tem 3 filhos, 4 filhos, é a única pessoa que cuidava das crianças, visto que ele não tinha um pai. Tá certo? A mãe era a única cuidadora desses filhos, uma vez que não tinha outras pessoas da família. Consequências que extrapolam a consequência natural do delito. Entende o que eu quero dizer? Então, para eu valorar a circunstância e a consequência, tem que ser algo que não faça parte da consequência natural do delito. Combinado?
Então, isso tudo você vai lá no relatório e buscar no relatório. O que está na sua sentença, Natália? As circunstâncias. Circunstâncias e consequências. As circunstâncias são desfavoráveis diante do fato de que os disparos foram efetuados em rodovia federal com possibilidade de atingir grande número de pessoas Foi que por inteligente. ali trafegavam. Esse foi massa, tá vendo? Pode continuar. As consequências são graves, porque houve grave dano à integridade física do ofendido. Já não gostei. Eu já ia confessar. Aliás, eu gostei, né? Porque como eu faço defesa, então, pra mim é ótimo ter umas decisões assim. Porque assim, a lesão já é natural. O crime é de 121, parágrafo 2º. Provavelmente, só um minuto, meninos. Esses tiros, provavelmente, é o seguinte: um serviria para matar, tá? O que pode ter levado em consideração aí na ofensa, na consequência, é que tenha desfigurado a pessoa, né? Não tivesse sido necessário a quantidade de tiros, né, do qual o sujeito utilizou, que foi de forma desnecessária. A arma utilizada, muitas vezes, de maior calibre, muito maior do que seria necessário para matar alguém. Então, assim, é possível essa consequência, tá certo? Além da lesão da própria morte, lesões, né, que se ampliarem em razão do tiro realizado, do tiro que foi dado com o intuito de matar, tá? Eu não estou vendo o relatório, então não dá para eu criticar a decisão. Professora, você fala aqui que teve 3 circunstâncias judicial favoráveis. Cada circunstância é uma. Olha só, a pergunta é boa. Ninguém me perguntou até agora quanto que vai valer cada um. Quieto, gente. O sujeito entrou com 12, não foi? Aí você percorreu 8 circunstâncias. Quanto que deve valer cada uma delas? Não tem escrito em lugar nenhum. Tá? Como é que você vai saber quanto que vale cada uma, para mais ou para menos? Se eu for aumentar, eu vou aumentar de quanto? Se eu for diminuir, eu vou diminuir de quanto, professora? Eu não posso inventar uma pena, pessoas. Porque é o seguinte, eu tenho penas no código de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então a proporção aqui deve ser a mesma para uma decisão e para as outras decisões todas. Se eu pegar 2 processos, um de lesão corporal e outro de homicídio qualificado, não dá para aumentar na circunstância judicial da lesão 1 ano. Por quê? Porque seria mais que o dobro da pena mínima. Entende? Imagina, eu vou chegar lá no final da lesão da primeira fase com 10 vezes mais do que a pena do próprio delito. Não tem sentido. Então, a fração que se utiliza tanto na primeira fase quanto na segunda fase é 1/6 da pena mínima. Tá? Então, quando você quiser saber quanto vale cada circunstância da primeira fase e da segunda fase, por jurisprudência, por decisões, né, jurisprudenciais, se adotou foi a fração de 1/6 da pena mínima. Por que, professor, 1/6? Porque na terceira fase, que são as causas de aumento e as causas de diminuição, a fração mínima do Código Penal é 1/6. Então, quando você pega lá uma fração média mínima, é 1/6. Para ficar tudo, né, proporcional, aqui eu uso 1/6, que já está determinado pelo Código. Aqui eu usaria 1/6 e aqui eu usaria 1/6 também. Porque assim eu provoco uma reação de proporção nas 3 fases. É 1/6 da pena mínima ou da pena base? Da pena, eu ainda não terminei a pena base, então tem que ser da mínima. A pena base é o resultado da primeira fase. É 1/6 da pena mínima, que é a pena abstrata. Tá? Isso vai ser a mesma quantidade que você usa na segunda fase. Ok? Foi claro ou não? Então, esse 1/6 é uma proporção. E agora só falta o comportamento da vítima, meninos. Eu só posso levar em consideração o comportamento da vítima comportamento da vítima. Se a vítima influenciou para a prática da infração. Imagina uma vítima que fica assim, quero ver se você vai atirar mesmo. Você não
Você não é homem, você não é mulher suficiente para dar um tiro na minha cara. Você não tem coragem, você só, né, só não late, mas não morde. Já escutaram isso, não já? E a pessoa fica ali instigando, incitando, até que a pessoa um dia, você pediu tanto que eu vou dar um tiro na sua cara. Certo? Ou seja, existe, eu não estou excluindo a culpa, pessoas. Pensem, eu não estou isentando a responsabilidade do sujeito ativo. Eu estou dizendo que o comportamento da vítima pode influenciar para beneficiar a dosimetria da pena quando a vítima, ela contribui de alguma forma, Gente, o que se espera, a vítima é vítima. Ela sempre vai ser vítima, foi claro? Para que isso possa contribuir, ela tem que ter contribuído. E não ser vítima. Ser vítima ela já é. Estão me entendendo? Foi claro? Foi lindo? Meninos, anotem e decorem. Quando eu termino a primeira fase, o que é que eu tenho? A pena base. Então, pena base não é pena abstrata. Pena base é o resultado da dosimetria da pena após a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase. Ficou claro isso? Aí eu terminei, agora então eu tenho o número da pena base, que é a pena completa. Ficou claro? Foi lindo. Obrigado, meninos.